Pronto, Maria, pode comandar. Então, vamos para iniciar o nosso evangelho, pedindo a nossa amiga Fernanda Albuquerque para fazer a prece inicial. Meus irmãos, boa noite. Estamos reunidos mais um trecho da noite para nos evangelizarmos, né, para estudarmos, refletirmos, consequentemente amadurecermos para nossa melhoria moral e também vibrarmos, né, como já fizemos com os irmãos que estão, cujos nomes estão na lista. Então, começando, só poderemos começar agradecendo ao Pai Criador, né, toda justiça, bondade, misericórdia, sabedoria, a nosso irmão Jesus, mestre dos mestres, nosso maior exemplo de amor do orbe terrestre, és tu, mestre, pela Maria de Nazaré também, seu trabalho também incessante, como também aos amigos espirituais, por tantas benesses, né, tanto amparo, tanta proteção, tanta intuição, que nós recebemos momentaneamente e às vezes não percebemos. Jesus, que a tua paz, mestre querido, permaneça em cada um de nós, agregado a este evangelho, a nossos familiares, aos que compõem nossa casa espírita, a todo o nosso orbe terrestre. Se conosco hoje e sempre, assim seja. Assim seja. Vamos agora para o nosso evangelho, com o nosso irmão José Ricardo. Ok, boa noite. O nosso evangelho vai ser do capítulo 24, que trata "Não coloqueis a candeia sob o alqueire", e nós vamos ver o texto dos itens 17, 18 e 19, que tem como tema aqui carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Então, começando aqui, o item 17. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque foi assim que seus pais trataram os profetas. São Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. No item 18, diz assim: chamando a si o povo e seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. Com efeito, que serviria a um homem ganhar todo mundo e perder a si mesmo? São Marcos, capítulo 8, versículo de 34 a 36, São Lucas, no capítulo 9, versículos 23 a 25, São Mateus, do capítulo 10, versículos 28 e 39, São João, capítulo 12, versículos 24 e 25. No item 19 vem a explicação. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por causa de mim, porque por isso sereis recompensados no céu. Estas palavras podem ser traduzidas assim: sede felizes quando os homens, por sua má vontade a vosso respeito, vos propiciam a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porque o mal que vos fazem reverte em vosso proveito. Lamentai-os, pois, pela sua cegueira, e não os maldigais. Depois ajunta: aquele que
quer me seguir, carregue sua cruz. Quer dizer, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe suscitará. Porque aquele que quiser salvar sua vida e seus bens em me renegando, perderá as vantagens do reino dos céus, ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo neste mundo, mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da sua coragem, da sua perseverança e da sua abnegação. Mas há aqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus disse: já recebestes a vossa recompensa. Pois bem, esse tema, assim como outros, ele desperta uma certa curiosidade pelo impacto que causa, né? Assim, quando diz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Sempre quando eu vejo, faço essa leitura, eu sinto isso, causa um impacto, né? Assim, uma certa contradição. Era a forma como Jesus ensinava a fazer essas colocações. Então, isso aí faz com que a gente até recorra a uma leitura adicional para poder entender melhor esses ensinamentos de Jesus. Então, nesse item 17, Jesus ele ressalta aí a perseguição, que isso, na realidade, representa as dificuldades que nós encontramos para vivenciarmos o Evangelho, né? Para convivermos com as incompreensões dos nossos relacionamentos, em relação ao que Jesus nos ensinou. Que a gente precisa ter realmente convicção, né? E não ser covarde diante da nossa fé, com a nossa crença nele, em Jesus. A gente estava estudando há pouco sobre, e o Olívio fez uma pergunta, por que a gente tinha que estudar o Evangelho, né? E casa bem aí com o texto, que nós precisamos do Evangelho. O Evangelho, essa revelação divina, ele veio como esse farol que a gente precisa dele para poder a gente seguir, para poder a gente crescer moralmente, para a gente crescer espiritualmente, para a gente ter um relacionamento melhor com os outros. É a fórmula, né? Então, quando ele fala aí essa cruz que hoje nós carregamos, ela deve ser para nós um motivo diferenciado, que a gente existe como a cruz, como um castigo, como um sofrimento, mas sim um motivo de júbilo, que a gente possa compreender mais. Pois, na realidade, essa cruz que nós carregamos, como os Espíritos nos ensinam, como o próprio Cristo disse que os Espíritos detalharam melhor para a gente, essa cruz é um prenúncio de libertação para a gente, de liberação de pesos mais na frente. É uma libertação que se avizinha. Então, é uma oportunidade que nós estamos tendo de pagamento, de quitação de dívidas, de aprendizado, de avanço, né? Porque nós temos certeza da pluralidade das existências, do que nós fizemos no passado, e que essa cruz foi construída por nós, que nós construímos a cruz que nós carregamos hoje. E estamos ainda trabalhando nela, ou tornando-a mais pesada, ou estamos trabalhando para que ela se torne mais leve no futuro. A Márcia, numa preceria, ela falando que essas coisas são gotas de luz na nossa vida, porque é justamente isso, porque a gente deve encarar essas dificuldades como gotas de luz no aprendizado da vida. É essa cruz que a gente carrega, né?
Então, ele também aí no texto, ele nos sugere o roteiro que ele diz, quando ele diz para a gente seguir as suas pegadas, né? Renuncie a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Olha aí, né? Então, esse roteiro, ele tem uma profundidade muito grande e na nossa visão ainda muito superficial, a gente vai entender que aí é um pouquinho é o desapego, né, que a gente precisa ter aos bens próprios, né, em proveito dos bens coletivos, dos outros, é a gente se desprender do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da vaidade, do desapego, é esse desapego, né? Seguir Jesus, é suportar corajosamente as consequências dos atos, nossos atos de ontem, de hoje. Né? É procurar Ele como o modelo que Deus nos mandou. Seus exemplos, suas diretrizes para nossas vidas. É mais uma vez aquilo que o Olívio perguntou: por que é que nós estudamos o Evangelho? Porque Jesus é o nosso modelo. O ensinamento dele, o Evangelho dele é o modelo de Jesus. Então, quando ele diz toma a sua cruz, é a aceitação que ele diz que a gente precisa ter, uma aceitação resignada, com ânimo, das provações e dos resgates. Então, que Deus não está punindo, nós que construímos essa nossa cruz. Então, vamos trabalhar nela, nessa cruz. Depende de nós, né? Então, como ele diz assim, salvar-se a si mesmo e perder-se, né? Como quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Então, ele se refere aí à vida voltada mais exclusivamente para os bens e gozo. Ele diz que é um engano isso daí. Lógico que a gente não pode fugir dos prazeres da vida, porque eles existem também para a gente usufruir disso daí, mas com a relatividade. A gente tem que atribuir um valor relativo a essas coisas. Então, em suma, aí a gente pode concluir desse texto, na nossa pequena análise, nosso estudo, que a nossa cruz representa essas dificuldades, os obstáculos, que são consequências dos nossos erros do passado, tanto nessa existência quanto nas outras. Isso aí, mas é também uma esperança, é uma nossa oportunidade de libertação pela bondade e justiça de Deus, que nós precisamos carregá-la com ânimo, com firmeza, com resignação e seguir esse roteiro que o Divino Amigo Jesus deixou para a gente, sem perder a humildade e pedindo sempre ajuda à espiritualidade superior, ao nosso Pai, que é bondoso e justo. Então, podem complementar, por favor. Era isso. Obrigada, Zé. Muitíssimo bem explicado, né? Resgatando todos os pontos que são importantes, que a gente meio que se esquece, né? Que o hoje é consequência do ontem, né? Então, nós estamos sobre a égide de um Deus justo, que não nos dá nenhum sofrimento ou pena, que não tenha uma razão, que não tenha uma finalidade de nos colocar para frente. Pelo adiantado da hora, vamos chamar a nossa amiga Cláudia para fazer a nossa mensagem de hoje. Oi, gente, boa noite. Mais uma vez eu trouxe o Chico, lindos casos de Chico Xavier, página 70. Pedindo esmola para enterrar o ex-patrão. Chico levantara-se cedo e, ao sair de charrete para a fazenda, encontra-se no caminho com Flaviano, que lhe diz: sabe quem morreu? Não, o Juca, o seu ex-patrão. Morreu na miséria, Chico, sem ter nem o que comer. Coitado. E Chico tira do bolso o lenço e enxuga os olhos. A que horas é o enterro?
Creio que vou enterrá-la a qualquer hora como indigente no caixão da prefeitura, isto é, no rabecão. Chico medita emocionado e pede: Flaviano, me faça um favor. Vá à casa onde ele desencarnou e peça para esperarem um pouco. Vou ver se ele arranja um caixão mesmo barato. Flaviano despede-se e parte. Chico desce da charrete e manda um recado para seu chefe. Recorda o seu ex-patrão, figura humilde, de bom servidor, que tanto bem lhe fizera, e ali mesmo no caminho envia uma prece a Jesus. Senhor, trata-se do meu ex-patrão, a quem tanto devo, que me socorreu nos momentos mais angustiosos, que me deu emprego com o qual socorri minha família, que tanto sofreu por minha causa, que eu lhe pague em parte a gratidão que lhe devo. Ajude-me, Senhor. E tirando o chapéu da cabeça e virando de copa para baixo, à guisa de sacola, foi bater de porta em porta pedindo uma esmola para comprar um caixão para enterrar o extinto amigo. Daí a pouco, toda Pedro Leopoldo sabia do sucedido e estava perplexa, senão comovida com o ato do Chico. Seu pai soube e veio ao seu encontro, tentando demovê-lo daquele peditório. Não, meu pai, não posso deixar de pagar tão grande dívida a quem tanto colaborou conosco. Um pobre cego muito conhecido em Pedro Leopoldo é inteirado da nobre ação do Chico, a quem estima. Esbarra com ele. Por que tanta pressa, Chico? Meu nego, estou pedindo esmola para enterrar meu ex-patrão. Seu Juca? Já soube, coitado, tão bom. Espera aí então, Chico. Tenho aqui alguns dinheiro que me deram de esmola ontem e hoje. E despejou no chapéu do Chico tudo que havia arrecadado até ali. Chico olhou-lhe os olhos mortos e sem luz, viu cheio de lágrimas, comoveu-se mais. Obrigado, meu nego. Que Jesus lhe pague o sacrifício. Comprou com o dinheiro esmolado o caixão. Providenciou o enterro, acompanhou até o cemitério e já à tarde regressou à casa. Tinha vivido um grande dia. Sentou-se à entrada da porta. Lá dentro, os irmãos e o pai observaram-no comovidos. Em prece muda, agradeceu a Jesus. Emmanuel lhe aparece e lhe sorri. O sorriso do seu bondoso guia lhe diz tudo. E Chico entende. Ganhar o dia, pagar uma dívida e dera de si um testemunho de humildade, de gratidão e de amor ao Divino Mestre. Eis aí o Chico. Alguém quer fazer algum comentário? Porque eu acho que esse texto ele diz tudo. Chico sendo Chico, né, Cláudia? Chico é sempre Chico, nem à toa que eu sou apaixonada por ele. Vou pedir em casamento na próxima encarnação. E tem uma filha, viu, Cláudia? Já tem uma filha aí, viu, amiga? Não, minha filha, eu sou enxerida. Eu sou fraternalmente enxerida. A senhora bota para mim no potinho? Mas é interessante esse casamento, né? Que sempre acontece com a escolha das mensagens e o evangelho, né? Com certeza, com certeza. A forma de se ganhar a vida. Né? Qual é a vida que Chico está preocupado? É a de julgar se o cara foi bom, foi ruim, ou morreu na miséria porque foi? Não, era uma pessoa ali que estava precisando e que ele tinha condição de arregimentar, né, recursos para a questão que, para muitas pessoas, é de uma importância muito grande ainda, né, essa questão do enterro e tudo mais. E ele foi lá e fez a parte dele e o bom é que, no final, é só o sorriso de Emmanuel, porque quem conhece Emmanuel e conhece o seu rigor, sabe muito bem o que significa um sorriso de Emmanuel, não é isso? O Chico é o evangelho na prática. Qualquer texto que a gente possa ler, refletir o evangelho, a gente pega um caso de Chico Xavier
e você vê sempre uma ligação, nunca deixa de haver esse elo de ligação, né? Porque Chico é tudo isso, é humildade, é empatia, é resiliência, são todos os predicados de um homem de bem, né, que possa existir, está com Chico. Né? E o Chico parece que ele não desencarnou, ele está vivo, ele é vida, né? Exato, Ele é o próprio Evangelho. exato. Bom, vamos então agora para a nossa vibração e prece final com a nossa amiga Márcia Catunda. Boa noite a todos, a quem ainda não falei hoje, que Deus nos abençoe, né? Vamos para a nossa vibração. Vamos fechar os olhos. E nesse momento vamos permitir que os bons espíritos se aproximem de nós. E aos poucos vamos mentalizando o rosto do Mestre Jesus e envolvidos nessa energia da equipe espiritual que aqui se encontra, vamos criando uma atmosfera de energias benfazejas e vamos trabalhando os nossos pensamentos e começarmos a irradiar para os nossos irmãos que estão nas nossas listas de vibração, fluidos salutares. Vamos mentalizar esses irmãos envolto a uma luz e vamos nos aproximando de cada um deles e visualizando a equipe espiritual que nesse momento também se aproxima deles, aplicando passes, limpando seus chakras, e vamos rogar ao Mestre Jesus que se faça presente nesse momento, retirando desses irmãos, juntamente com a equipe espiritual que se encontra próximos deles, retirando deles os miasmas que causam desequilíbrios físicos ou morais. Sabemos que são vários os motivos da nossa lista de vibração, mas sabemos que Jesus, em sua infinita bondade, ampara a todos, cuida e abençoa. E agora, unidos, vamos enviar boas vibrações para aqueles nossos irmãos da lista que se encontram com depressão, com pânicos, com ideações suicidas. Vamos visualizar esses irmãos sendo banhados em águas límpidas, recebendo a luz do sol no início da manhã, energizando seus espíritos, tirando deles essas ideias fixas do medo, da falta de esperança, da falta de luz na caminhada. Vamos continuar nossa mentalização. Agora, pensemos nos nossos irmãos com doenças terminais, em seus leitos de hospitais, de UTIs, muitos deles nas suas próprias casas, se sentindo sem esperança, família com tristezas muito grandes. Que Jesus entre nesses lares e que permita que esses irmãos, nesse momento, juntamente por essa equipe que aqui se encontra, transporte esses irmãos em seus sonos físicos para um jardim florido, onde serão amparados por seus amigos espirituais, por seus espíritos protetores, os esclarecendo da necessidade da prova, os fortalecendo para que eles possam passar, Senhor, por esse momento da melhor forma, com o melhor equilíbrio, cumprindo assim o que foi acordado por eles no plano espiritual, de acordo com as suas necessidades. Vamos continuar mentalizando nesse momento
os nossos irmãos contaminados pelos vírus, contaminado pelo vírus da Covid. Vamos visualizar o nosso planeta passando por esses irmãos, passando por esse processo onde eles precisam ter a fé, ter a luz, mas sabemos que somos habitantes desse planeta e esse momento é necessário para a nossa mudança, para que a gente possa se melhorar, ver o outro de uma forma melhor, resgatar as nossas dívidas. Então, vamos mentalizar o nosso planeta e toda a população sendo assistida. Vamos mentalizar esse planeta passando por essa asepsia mental, onde os habitantes que habitam, que aqui se encontram, estão doentes da mente, porque esse vírus, ele traz para as pessoas um medo, um pavor muito grande. Então, que a equipe espiritual, que aqui se faz presente, possa fazer essa limpeza nas mentes, no corpo, no espírito e no planeta, fazendo com que esses irmãos possam se sentir mais seguros e que o planeta passe por esse momento da melhor forma. Por fim, vamos dar as mãos juntos e vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus a oportunidade da gente estar aqui. Vamos agradecer a Jesus por estarmos juntos e permitir que a gente faça parte dessa vibração nesse sábado. E que a luz do Cristo nos envolva, nos abençoe, e que a gente nunca desista do aprendizado do nosso Mestre, que nos ensina com amor, através do seu exemplo aqui na Terra. Que Maria de Nazaré, que Jesus e que os bons espíritos estejam sempre presentes em nossa vida, em nossa casa, nas casas dos irmãos que a gente mentalizou, em suas mentes, que eles possam e nós possamos sempre sentir a mão do Cristo a nos amparar e a sua luz a clarear os nossos passos. Que Jesus nos proteja, nos abençoe e assim seja. E me desculpem aí, meu povo, o João Pedro aqui atrás do... Que assim seja. João Pedro atrás que assim seja. Hora dessa. Marcinha, deixai vir as minhas criancinhas. A voz da criança foi um toque musical. Claudinha, você está querendo casar com o Chico Xavier? Eu estou na fila também, presta atenção. Oi. Depois a gente conversa sobre isso, viu? Tá bom, eu vou ceder para você, porque você é mais merecedora do que eu. Um beijo no coração de todos. Tchau. Beijo, meus irmãos. Beijo, Beijo a tchau. todos, obrigada. Boa noite. A Gilda não entrou porque é aniversário dela hoje e fizeram a festa surpresa na hora de que vai ser o evangelho. E ela não pôde entrar, viu? Quem puder dar os parabéns para ela, esteja à vontade, viu? Ela quem? Raíssa. Ah, legal. Tá bom. Viu? Abraço, gente. Boa noite. Esperar todo mundo sair aqui. Deixar de gravar, né? Boa noite. Obrigado. Hein? Nada. Tchau. Tchau.